Bom dia, turminha! Preparados para a nossa avaliação de ciências de hoje? Pois se organizem, peguem a prova, todo o material e vamos lá que eu vou explicar todas as questões para vocês. Nossa avaliação de ciências de hoje se inicia com a questão 1 que diz o seguinte: em nosso dia a dia, temos diversos animais que nos rodeiam, sejam aqueles que temos em casa, sejam os do ambiente em que vivemos. Observem as descrições e digam quem são eles. Então, nós temos aí 3 descrições que vocês deverão descobrir quais são os animais a que eles se referem. Na alternativa A, temos o seguinte: não têm pernas, rastejam, moram debaixo da terra e ajudam a fertilizar o solo. Quem será esse animal? Na alternativa B, são queridinhos para o ambiente doméstico, sendo considerados amigos, andam sobre 4 patas. E na alternativa C, possuem nadadeiras e vivem na água. Vamos para a questão 2. Ela apresenta a letra de uma música e ela diz o seguinte: fundo do mar. Como é legal lá no fundo do mar. No fundo do mar, água de montão. Peixes, peixinhos, peixões a nadar, formando um grande coração. A maré é mansa. Eu quero ver quem dança a dança das estrelinhas. Quem sabe essa questão? Quantos dentes tem o tubarão? Então, pessoal, escrevam aí na alternativa A o nome de um animal que aparece nessa música. Na alternativa B, os animais retratados na letra da música pertencem ao grupo dos anfíbios, aves ou peixes. Na alternativa C, escrevam aí 2 características desse grupo de animais. Então, digam como é a cobertura do corpo dele, ou em que ambiente eles vivem, ou como se locomovem. Na alternativa 3, você precisa classificar os animais em grupos. Assim, você aprende como um cientista estuda os animais, pelos seus grupos. Então, nós temos 1 para os animais que voam e 2 para os animais que rastejam. Então, nós temos cobra, tucano, papagaio, periquito e jacaré. Marquem 1 para os animais que voam e 2 para os animais que rastejam. Na questão 4, observem aí a capa do livro A Menina e o Pássaro Encantado e me respondam qual animal aparece na capa e no título desse livro. Na alternativa B, vocês deverão marcar um X na opção em que todos os animais são classificados como aves. Então, nós temos galinha, pombo e tartaruga, beija-flor, ema e pinguim, urubu, bode e sapo. E na alternativa C, escrevam aí 2 características dos animais que pertencem ao grupo das aves. Então, vocês podem dizer como eles se locomovem, como é a cobertura do corpo, etc. Na questão 5, nós podemos ver que na natureza aparecem seres vivos e não vivos, sendo que cada um deles apresenta características específicas. A partir dessas informações, façam o que se pede. Na alternativa A, nós podemos ver 6 imagens e vocês deverão circular uma imagem que aparece um ser inanimado, ou seja, um ser que não possui vida. Então, nós temos aí um beija-flor, uma cobra, um gato, pedras, plantas e um peixe. Qual desses seres aí não possui vida? Circulem aí. E na alternativa B, vocês deverão marcar V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então, nós temos: seres não vivos crescem e se reproduzem, seres vivos não precisam se alimentar e seres vivos não morrem. Marquem aí V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, nós temos aí a questão 6, em que vocês deverão ler o texto que trata da arara azul e em seguida responder as perguntas. Então, façam a leitura atentamente desse texto e em seguida respondam as alternativas A e B. Na alternativa A, temos o seguinte: de acordo com o texto, qual é a importância do acuri, da bocaiúva e do manduvi para uma arara azul? Na alternativa B, por que a arara azul possui um bico tão forte? Na questão 7, nós temos o seguinte: os coelhos são animais mamíferos e alimentam-se de folhas, caules, raízes e alguns tipos de grãos. Um coelho saudável, em boas condições de vida, pode viver entre 5 e 10 anos.
Uma fêmea em fase reprodutiva pode dar de 3 a 6 ninhadas por ano. Uma gestação de coelhos tem duração de 30 a 40 dias e em cada ninhada pode nascer de 3 a 12 filhotes. Então respondam aí na alternativa A de que se alimenta os coelhos. E como se chamam os animais com esse tipo de alimentação? São carnívoros, são herbívoros ou são onívoros? Na alternativa B, citem 2 outros animais com esse mesmo tipo de alimentação. Na questão 8, nós podemos ver aí a imagem de um animal. Observe a imagem com atenção e me digam em que tipo de ambiente vive o animal representado. Ele vive no deserto ou na floresta? Na alternativa B, leiam as frases sobre os ambientes terrestres e os seres que vivem neles. Depois, marque com um X as frases corretas. Então, nós temos: os ambientes polares apresentam grande variedade de animais e plantas. Os desertos são lugares de muita chuva e frio, por isso apresenta grande variedade de seres vivos. E as florestas são formadas por vários tipos de árvores e o solo é cheio de folhas. Elas servem de moradia para muitos animais. Analisem aí as 3 afirmações e marquem X naquela que for correta. Na questão 9, nós temos o seguinte: comprar e vender animais selvagens é proibido. Leia o cartaz abaixo sobre esse tema. Então, analisem aí esse cartaz disponibilizado na questão 9 e me digam qual é o assunto abordado nessa imagem. É o desmatamento das florestas? É a preservação das florestas ou é o tráfico de animais? Na alternativa B, escreva um problema causado ao meio ambiente decorrente do tráfico de animais citado no cartaz. E na alternativa C, retire do cartaz uma frase que revele uma maneira encontrada para combater o tráfico de animais. Por último, temos a questão 10, em que vocês deverão ler as informações dos animais e em seguida responder aos itens. Nós temos aí informações sobre o avestruz, a sucuri e o urso pardo. Na alternativa A, temos o seguinte: de acordo com a alimentação dos animais mostrados no quadro, qual deles pode ser classificado como herbívoro? E por que ele pode ser classificado dessa forma? Na alternativa B, quanto à alimentação, a sucuri é classificada como um animal o quê? Carnívoro, herbívoro ou onívoro? E na alternativa C, copie do quadro a alimentação do urso pardo. Por último, me respondam: é correto afirmar que o urso é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação de ciências de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme para vocês e até a próxima!